Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então tá certo, né? É isso aí, vamos para o vídeo da semana, tá? O vídeo dessa semana a gente vai estar trazendo as tendências e as orientações, né? Aí, que pode vir de previsões, tá bom? Pro mês de junho, tá? E como sempre, eu venho pedindo, tá? Pra quem puder, gente, eu tô tentando ficar mais apresentável. Mas é isso que tem pra hoje. Não dá pra apresentar coisa melhor hoje não, tá? Então a gente vai isso daqui que tem pra hoje. Então, como sempre, eu venho pedindo pra quem puder, tá se inscrevendo no canal, tá compartilhando, né? Comentando, deixando seu like aí, né? A sua participação é muito importante aqui. E eu venho agradecendo sempre a todos, né? Os que vierem se inscrevendo, né? Os que assistem, né? Agradecendo a presença de vocês aqui nesse trabalho, tá? Sempre, tá bom? E aí, né? Hoje a gente vai tá fazendo as previsões, né, pro mês. E eu vou estar falando um pouco da energia aqui, número 6, né? Que é o número que vem regendo aqui o mês de junho, tá bom? Mas antes, né? Eu queria estar aqui. É uma pequena, vou dizer assim, tá bom? Uma pequena homenagem, tá bom? A uma pessoa, né? E eu acho que eu pensei muito na realidade pra estar vindo aqui, né? Trazer isso. Porque eu acho que da mesma, assim, o que eu acho, né? Eu acho que eu devo de alguma forma uma homenagem, mas também existe, né, a questão da família, enfim. Então, eu vou ser breve, né? Tentar ser breve nas minhas palavras, também não estar fazendo grandes menções, né? Eu acho que assim a gente preserva de alguma forma, né? Eu não sei como isso pode vir a funcionar, mas eu me senti, tá? Na obrigação de estar vindo falar aqui, porque talvez, né? Se essa pessoa não tivesse um dia cruzado meu caminho, o caminho da minha família, eu não estaria aqui hoje, né? Então, querendo ou não, né, há muitos anos atrás, ela plantou essa semente, né? De tudo isso que acontece aqui hoje, querendo ou não, sim, né? No vídeo de Santa Sara, inclusive, né? Vim falando isso que o vídeo de Santa Sara não ficou legal. Eu não achei que o vídeo ficou legal. Na verdade, eu acho assim, o vídeo ficou legal, né? Mas ele não ficou com uma edição legal. Parecia que aquele vídeo não era, gente, pra subir, pra ir pro ar, tá? Eu já fiz o vídeo, né? Eu já tinha explicado ali o que tinha acontecido. E parecia que não era, né? Tudo deu errado naquele vídeo. Saiu a imagem do jeito errado. Na hora que eu consegui arrumar, editar, a edição saiu errada. Por isso que tem alguns cortes. Os cortes, na verdade, é por conta da edição, né? Que eu fui tentar, porque senão eu tinha perdido todo o trabalho. Todo o trabalho tinha sido jogado fora, né? Eu fiquei tão nervosa, fiquei tão estressada, que vocês não têm noção. Mas eu acho que aquilo já era reflexo, né? Na realidade. Eu não queria deixar de fazer o trabalho, mas não. Sei lá, enfim. Né? Subiu. Mas não ficou do jeito que eu queria, tá bom? E aí eu venho pedindo desculpa pra quem assistiu e tá explicando, né? Mas lá no vídeo de Santa Sara, eu já fiz uma menção, né? Que o vídeo, inclusive, não tinha ido pro ar no dia que eu tinha falado, por conta de uma notícia não muito bacana que tinha chegado, né? Mas nós ainda tínhamos, né, esperança de que a situação pudesse se reverter, né? Mas não foi o que aconteceu, né? Então, no sábado, dia 31 de maio, né? Sábado de manhã, nós recebemos a notícia que ninguém queria receber na realidade, né? Ninguém, não é que não esperava, mas no fundo, todo mundo tinha esperança, ninguém queria ouvir aquilo, né? E veio a notícia, né, do falecimento da minha avó, a gente chama assim de avó, minha avó de santo, né? A mãe dos meus irmãos, né? A Yala Orixá dos meus irmãos, dos meus 3 irmãos, inclusive, né? E assim, gente, a gente tinha um outro propósito naquele sábado, inclusive,
né? Eu tava saindo aqui de casa porque a gente tinha um trabalho na casa. E a gente ia correr, inclusive, com esse trabalho, mas esse é um trabalho interno, né? Exatamente porque a gente queria deixar tudo certo, né? Enfim, mas não deu, né, pra fazer. E eu achando que eu ia pegar notícia, alguma mensagem referente ao trabalho e não o que eu ia ler ali, né? Estava cancelado, né? Até então não tinham falado o porquê, mas eu já imaginava, né, o motivo. E nós recebemos essa notícia no sábado que deixou todo mundo muito atordoado. Assim, eu mesma ainda estou muito atordoada, né? Todo mundo meio perdido, sabe? Sem um pouco, todo mundo um pouco meio que sem direção. E olha que eu nem tive tanto convívio assim com ela, né? Tive pouco. Agora que eu era, né, da casa, que eu teria mais contato com ela, porque eu era irmã dos meninos. Essa é a realidade, né? Eu era irmã dos meninos. Me consultei muito com ela. Ela me ajudou muito, né? Mesmo antes dessa minha trajetória, antes de babá virar babá, né? Era com ela, né? Mais que eu me consultava. E mesmo ele sendo, e eu já com ele, me consultava com ela também, umas vezes, né? E ela me ajudou em muitas vezes, em muitos processos, né? Mesmo antes do nascimento do meu filho, no nascimento do meu filho, na perda do meu segundo filho, porque eu cheguei a engravidar e perdi. Ela foi a primeira pessoa que eu disse que eu achava que eu tinha perdido o neném, né? Foi pra ela que eu mandei mensagem pedindo ajuda. Eu tava lembrando disso hoje, inclusive. E foi muito engraçado, porque eu mandei a mensagem e ela viu. Parecia que ela tava esperando a minha mensagem, sabe? Muito engraçado, assim. Eu tava lembrando disso hoje, que na verdade ela foi a primeira pessoa com que eu falei naquele dia. E ela tem uma importância muito grande, né, em tudo isso. Quando eu cheguei com meu irmão na casa dela, né, com o babá, há quase 20 anos atrás, com ele no braço, né, meu tio me levando lá, porque eu não sabia mais o que fazer com meu irmão. Eu já tinha levado ele em todos os médicos, ninguém sabia o que meu irmão tinha, né. E eu brinco, porque eu cheguei lá, esperava uma mulher negra, né, mais velha, e eu encontro uma branquela que nem eu, do olho verde, cabelo ruivo. Falei, pronto, meu irmão vai sair daqui pior que ele entrou. Eu acho que eu vim no lugar errado, né? Mas muito pelo contrário, né? Uma meia hora depois, 40 minutos depois, meu irmão aparece na porta sorrindo. E ali eu vi meu irmão de novo, coisa que há 3 dias eu não sabia o que era, né? Eu não via mais meu irmão. E correndo com ele, meu irmão praticamente desfalecido no meu braço, sem saber o que fazer. Ninguém sabia me dizer o que meu irmão tinha. No vídeo de Oxalá que tem aqui no canal, eu conto essa história, né? Assim, bem mais detalhada. E ela recebeu meu irmão ali de braços abertos, né? Socorreu, explicou a situação, né? Do que a gente tinha que fazer. Na época eu falei que eu não tinha dinheiro pra estar fazendo a iniciação do meu irmão, né? E aí ela falou, não se preocupa, né? Você não vai gastar um centavo com nada. Só me traz a comida que ele tem que comer aqui durante a semana, né? Você consegue me trazer? Eu falei, consigo. Levei. Aí babá se iniciou, depois meus outros irmãos se iniciaram, né? E eu fiquei. Lá no vídeo de Santa Sara eu cito, né? Uma das primeiras mensagens que ela falou comigo, quando eu já tava jogando aqui, já tava me cuidando com babá, de que eu nunca deixasse que nada me tirasse do meu caminho, né? Essa frase foi muito importante, né, pra mim. E ela veio ajudando nesses processos, né, questão do meu guri, que foi ela, né, que deu todo o direcionamento do guri, do ebó que tinha que ser feito aquele dia. Foi ela que passou tudo, né, de como deveria ser feito, o que tinha que ser feito, né. Na minha última conversa com ela não foi muito agradável, eu confesso, né. Eu fiquei muito chateada, não nego, tá? Com algumas coisas, mas segui o que ela me disse, né? Porque por mais que eu tivesse ficado chateada, eu sabia que ela era mais velha do que eu e que eu tinha que ter essa sabedoria de ouvir, né? E naquele momento, o melhor que eu podia fazer era acatar, né? Apesar de depois ela dizer que eu podia fazer, mas eu preferi deixar assim e não falar de orixá durante um tempo aqui no canal. Eu achei, e isso foi bom, tá? Porque
eu vim trazendo outras direções, no que eu precisava focar. Eu acho que era no que eu precisava, não que eu não amo de chá, né? Sim, eu acho que mais pra frente a gente vem. E eu tô conseguindo trazer eles de uma outra forma aqui, então isso foi muito importante, né? E eu acatei sim, porque mesmo, né, eu sabendo que algumas coisas eu não concordava, mas a sabedoria de estar ouvindo e de seguir a orientação, né? Enfim. E é difícil encontrar hoje em dia, né, pessoal no meio, né, pessoal do orixá, uma pessoa que tinha muita sabedoria como ela, né, quase 50 anos de iniciação, e uma mulher que ainda tratava, né, o candomblé ou essa questão de orixá com muita simplicidade, né, assim, com muita simplicidade. Tudo era feito com muita simplicidade. Então, ela tratava, né, assim, as pessoas de uma forma simples, né? Eu vou dizer, sempre exigiu respeito, mas simples, né? Ela mesma dizia que nesses últimos tempos ela estava mais branda, que a gente não pegou a época dela, né? Assim, mais nervosa. Tadinha assim, né? É difícil a pessoa ser calma, né? Não era muito. Mas, né, que a gente já pegou um período mais calmo, né? Glórias a Deus, né? Mas era uma pessoa que cobrava valores justos, né? Não estou dizendo que as pessoas não cobram hoje em dia. Cada um cobra o seu preço pelo seu trabalho. Mas mesmo diante de tantos anos, eram valores que você não acha por aí. Ah, não era bem feito, muito pelo contrário. Eu vi muitas vidas serem salvas na mão dela, inclusive a do meu irmão, né? Eu vi isso com os meus olhos, né? Por isso que eu sempre indiquei o trabalho dela de olhos fechados, porque eu sabia que a pessoa ia conseguir encontrar aquilo que ela procurava, essa pessoa não ia ser explorada, né? Ela ia ter a verdade, ninguém ia querer obrigar ela a ficar em lugar nenhum, né? Ela, se ela quisesse, ela continuava, se não quisesse, não continuava. A pessoa era livre, né? Ali para seguir o caminho. Então é muito difícil hoje em dia, né? A gente tá encontrando alguém assim. E eu falo que eu tenho essa honra, né? De pertencer a um meio, a uma família que preza ainda por isso, né? Que prezava ainda por isso, que levava isso, né? Ainda como uma... Como é que eu vou falar? Como uma... Como que eu posso dizer para vocês? Não como uma meta, mas como um pilar. Um pilar daquilo, né? Era um pilar, né? E Babá continuou seguindo essa mesma linha, né? Babá faz ainda as coisas assim como ela, nessa mesma simplicidade, né? Nessa mesma coisa, não mudou, né? Ele veio seguindo essa essência, né? E que pra gente fica um buraco, né? Ficou um buraco, vai ficar um buraco, né? Que a gente vai ter que aprender a lidar, né? Agora, estamos todos de luto, as casas estão de luto, tanto a dela quanto a de Babá. Então, estamos aí por um luto de 1 ano, né? Então, a casa vai estar fechada, só coisas internas, né? Por esse 1 ano. Então, é 1 ano de luto, para quem não sabe, a gente fica 1 ano, tá? Só a partir de junho do ano que vem que a gente volta, né? Sim, as funções abertas, né? Atender as pessoas de fora, senão a casa tá fechada, né? Durante 1 ano. E eu não queria, não é que eu queria, mas estava com medo, né? De vir falar isso aqui, de vir falar. Porém, eu passei o dia inteiro pensando. Eu falo ou não falo? Eu falo ou não falo? De repente começou a vir algumas coisas, né, na minha cabeça, assim. Eu comecei a somar. Eu somei a data, né? Sábado. Que deu o número 9. 3 mais 1, 4. 4 mais 5, 9. Deu certo, 9. Pensando depois, o vídeo vai pro ar. 3 do 6, 9. Eu, caramba, 9 de novo, né? Quando eu chego aqui em casa, que eu abro o meu Instagram, o Orixá da Semana, né? No Templo do Dudua, né? Que eles colocam na página deles no Instagram, né? O Templo do Dudua, que é o templo do Babaquinde, né? Eles colocam lá um vídeo do Orixá da Semana.
Pois bem, quando eu abri o vídeo, adivinha quem era? Inhaçã, Oiá, né? O 9. O 9 que se seguia, né? Veio o orixá da semana, que era ela, né? Com essa representação do número 9, né? E a era de Inhaçã, né? Tinha um amor, assim, imensurável, né? Por Inhaçã. Era... Você via o brilho nos olhos, né? A emoção, né? De trazer o legado desse orixá, né? Na vida dela. E quando eu comecei a somar, eu comecei a pegar essas coisas, eu falei, não pode ser um sinal do universo, né? Ou é, né? Falei, cara, é muita coincidência, né? Eu falei, bom, vou fazer o que o meu coração tá pedindo, né? De trazer essa homenagem, né, a ela. Eu não tive essa oportunidade de aprender um pouco, de conviver um pouco mais, convivi muito pouco, né? Até porque ela não morava aqui em São Paulo, morava no litoral, né? Então, só quando tinha as funções que a gente descia, né? Então, eu consegui participar de duas, né, nesse tempo. Duas funções que teve, né, que eu participei. E pude viver alguns momentos, né? Assim, na época dos meus irmãos e agora, né? E aí eu achei engraçado hoje essas coincidências, né? Que surgiram. E quando a gente fala de Inhaçã, esse ano é regido, né, pelo número 9, que são as finalizações de ciclos na nossa vida, né? Inhaçã, ela é muito... é o orixá encarregada, né, de fazer essa transição. Eu vou falar de levar as almas de um mundo para o outro, de encarregar, né, as almas, levarem as almas para os seus caminhos, né? Ela tem esse trabalho, né, no mundo espiritual. E o ano passado, na última conversa que eu tive com a Iá, ela falou isso pra mim. Ela citou muito essa questão desse ano. Ela frisou pra mim, né? Ela costumava falar assim, meu anjo. Ela chamava todo mundo de meu anjo. Meu anjo, o ano que vem não vai ser um ano fácil, né? É um ano de muitos fechamentos de ciclos, de muitos encerramentos de ciclos, né? É o ano da colheita. A gente precisa andar certinho, né? Para que as coisas deem certo na nossa vida. Então, o ano que vem, a gente não pode estar errando. A gente tem que estar fazendo as coisas certas, né? E eu lembro, eu tenho esse áudio dela no meu celular, né? Até hoje, né? E eu tava lembrando disso que ela falou pra mim. E eu pensei, caramba, né? Ela nem imaginava, né, o que poderia estar acontecendo com ela, né? Ou sim, ou não, não sei. Né? Porque ela sabia tudo, né? Ela sabia até o que a gente pensava. É sério. Tinha umas coisas muito engraçadas, gente. Ela ouvia, você podia estar falando lá embaixo. Se ela estivesse lá em cima, ela escutava o que a gente estava falando. E ela vinha falando. Alguém contava pra ela, né? Porque não tinha como ela estar ouvindo. Tinha umas histórias bem engraçadas, assim. E é isso, né? Então, hoje, né? Eu vou dar o que eu posso aqui nessa mesa. Pra não deixar o canal, né, sem vídeo. Se vocês me veem meio perdida, já entendam o porquê, porque eu tô assim, minha cabeça tá pesando demais, né? Vamos ver se vai sair aqui coisas boas, né? Pra esse mês, né? E que fica aqui minha homenagem, né? E minha eterna gratidão, né, a essa mulher que plantou muitas sementes. Essa é a realidade, né? Eu vou ser fruto, sou fruto dessa semente que foi plantada no meu irmão, que vai ser plantada, né, em tantos outros, né? Aí que vão vir, a família tá crescendo, novos filhos vão nascer, né, no ano que vem, depois que esse luto passar, assim, já tem, né, filhos aí para vir nascendo, netos, né, que vamos sempre ser netos, né, delas, sempre, né, e que agora, como a nossa ancestral, né, lá de cima, ela vai poder estar olhando pela gente, né, aí tá nos ajudando, né, de forma mais, vou falar assim, como é que eu posso falar mais direta? E de uma maneira mais potente, vou estar falando, né? A presença dela vai ser eterna, né, nas nossas vidas. E em cada um que nasceu e em cada um que vai vir nascer daqui pra frente. O Maiá Orixá, né, ela nunca morre. Ela se torna Maiá ou um babá, eles se tornam ancestrais, né? E eles sempre serão lembrados. E a raiz deles
vai ser plantadas em um, que vai ser plantado em outro, que vai ser o outro. É uma grande liagem que se forma, né? E que toda, eu vou dizer assim, era uma mulher que estava sempre muito disposta a ajudar as pessoas, de um grande coração, né? Tirava dela para ajudar as pessoas, né? Tinha um coração muito bom, na realidade, né? Curou e ajudou e amparou muitas pessoas. Então, que nesse momento, né, toda a espiritualidade, todos os orixás, né, as entidades, enfim, todo o plano espiritual, né, possa estar recebendo ela nesse momento de braços abertos, né, que ela possa ter todo esse amparo, todo esse amor, todo esse cuidado, né, de onde ela estiver, tá bom? E fica a minha homenagem, né, a Iá e a família também, né, eu pude falar só com a filha, né, consegui falar, e que a gente consiga dar andamento a esse legado, né? E a toda essa sabedoria que ficou, né, aí pra gente, tá bom? E é isso, tá bom? Vamos agora, tá falando aqui, tá? Da energia do número 6. Esse número 9 não tá saindo da minha cabeça. Eu acho que esse número vai ter aqui alguma influência, mas ainda não consegui pegar do que. Mas vamos ver aqui pelo decorrer do jogo, né? Como é que ele vai aqui estar se posicionando. Que isso foi muito engraçado. Eu falei, não é, se não era pra fazer, é melhor eu fazer agora, porque ficou muito evidente, né? Eu falei, gente, muita coincidência, né? Muita coincidência. E a gente vai estar falando aqui da energia do número 6, tá bom? Vou estar pegando aqui a carta do arcano número 6, que é o arcano dos enamorados. Vamos pegar aqui. Acho que é aqui, tá? O arcano dos enamorados. Né? Bom, o mês de junho, né? Ele vem trazendo aí uma data comemorativa muito importante, né? Que é o mês dos namorados, né? Vamos estar falando assim. Né? Junho tá ligado também, né? A deusa, ou é o deus, né? Juno, né? É Deus, né? Se eu não me engano. Eu sei que tem esse simbolismo, né? Que representa, acho que é deusa, né? Juno, alguma coisa assim. Porque tá ligado à maternidade, mulher, então é deusa, né? Então é deusa, né? Que tá ligado à maternidade, tá ligado ao romance, se eu não me engano é alguma coisa assim, tá? Posso estar falando besteira, mas tem alguma coisa a ver com isso, tá bom? E, querendo ou não, a gente traz, por isso que faz esse simbolismo, até a data aqui, né, do Dia dos Namorados, tem a ver com isso, na realidade, tá? Então, a carta dos enamorados, né? Que a gente tá vendo aqui, eu vou colocar aqui pra vocês, tá bom? Então, é o mês, gente, querendo ou não, fala de paixão, né? Fala um pouco de paixão. Mas, além da paixão, a gente vai estar falando dos outros simbolismos que a gente vai estar trazendo na energia do número 6, tá? Na numerologia, o número 6, tá? Representa a energia do amor, da harmonia, do equilíbrio, né? E da responsabilidade. Essa fala muito de responsabilidade. Ele também está ligado à família, ao lar, aos relacionamentos afetivos e à necessidade de promover o bem-estar de todos ao seu redor, tá bom? Número 6 é considerado um número de cura e de serviço. E as pessoas com esta influência tendem a ser empáticas, cuidadosas e dedicadas aos outros. Para você que tem energia do número 6, tá aí. Como é que a gente faz? Somando a nossa data de nascimento, tá bom? Então, a gente vai subtraindo até chegar ao algarismo do 1 ao 9, tá? Então, se você trouxer a energia do número 6, então tá falando aqui sobre isso, tá? Em resumo, a energia do número 6 é caracterizada por amor e harmonia, tá? O número 6 é associado ao amor em sua forma mais pura, tanto romântico quanto fraternal, e é a busca pela harmonia em todos os aspectos da vida. Equilíbrio. A energia do número 6 representa o equilíbrio entre a vida material e a espiritual, buscando um estado de paz e contentamento, tá? Responsabilidade. O número 6 também está ligado à responsabilidade, especialmente em relação à família, ao lar e aos relacionamentos afetivos, com a necessidade de cuidar e servir aos outros. Cura e serviço. O número 6 é considerado um número de cura e de serviço, com as pessoas
com as pessoas com esta influência, tentando a ser empáticas, cuidadosas e dedicadas a ajudar os outros, tá? Então, essa daqui é a energia número 6. Quando a gente fala da energia da carta em si, ela vai falar um pouco sobre isso, mas ela fala muito dessa questão da decisão, né? Além de falar de romance, trazer essa questão do romance, né? Do amor, não vou falar nem tanto do amor, é mais da paixão, né? É quando o louco começa a ter os seus primeiros contatos ou ter a sua primeira paixão, né? Quando ele começa a ter contato com esses sentimentos mais românticos, né? E ele sabe que ele, diante, né, desse sentimento, é necessário tomar decisões na vida dele, né? Como agir, como estar seguindo, se decidindo por amores, enfim. Então, essa carta fala muito de decisão, né? É um momento que a gente sabe que a gente precisa tomar decisões. É a dúvida, né? A carta dos enamorados, quando a gente vai falar, né, num arcano, se ele responde sim ou não, esta carta, ela responde talvez. Ela não é nem sim nem não. É uma carta de dúvida, né? Ela pode ser tanto sim quanto não. Então, a gente tem que tirar uma nova carta para estar confirmando, porque ela vai responder sempre talvez, né? Que é uma questão de decisão. Pode ser que sim, pode ser que não. Aqui tem muito a dúvida. Essa carta, ela gera muito esse simbolismo e essa energia da dúvida. Também pode estar falando um pouco sobre isso, né? Essa carta. Então, quando ela sai, dependendo da situação, aí a gente sabe que a gente vai precisar tomar algumas decisões na nossa vida, né? Normalmente está se decidindo. E dentro de um campo afetivo, pode estar falando aí do início de um romance ou com relação ao romance. Se tá aí entre conversas, já existe algum romance, algum envolvimento romântico, né? Mas você pode ver que essa carta, ela tem algo interessante, né? Em alguns, cada tarô vai representar de uma forma, mas aqui vocês conseguem ver que um olha para o outro, né? Aqui. É como se eles, como é que eu posso dizer? Tivessem na mesma sintonia. Eu vou estar falando aqui, né? É um olhando para o outro, é como se os dois tivessem a busca pela mesma coisa, né? Os dois estão buscando pela mesma coisa. Existe esse contato, um voltado para o outro. Tem cartas dos enamorados que, assim, eu não lembro de que tarô que é. Que, por exemplo, ela estaria olhando para ele, mas ele estaria com foco numa outra direção. Ou seja, ela busca por ele, mas ele ainda tá focado em outras situações, né? Ele não tá focado nela. Essa carta traz o foco entre os dois. É o olhar, vamos falar assim, é olhar juntos na mesma direção, né? Um tá olhando pro outro, um focado no outro. É como se um tivesse buscando no outro a mesma coisa ali, né? Existe esse mesmo olhar, um voltado ao outro, né? Essa carta traz bastante isso aqui, né? É a paixão, o romance, né? Então, vamos ver aí, né? O que esse mês pode estar trazendo aqui pra gente, né? Dentro dessa energia aqui do número 6. E como eu disse, eu tenho a ligeira impressão, né, de que esse número 9 talvez possa estar um pouco presente aqui nessa mesa. Vamos ver se sim ou que não. E aí, para vocês poderem estar escolhendo, tá? Vocês vão estar aqui se conectando com a pedrinha vermelha, ou com a pedrinha aqui da vassoura de bruxa, tá bom? É isso. Deixa eu estar pegando um negócio aqui, se tiver aqui, porque... Ah, tá aqui sim. Vou pegar os dois, né? Depois eu vou abrir aqui de novo pra pegar, que é o meu caderninho com mandala. E aí, essa semana, eu vou montar os tópicos, porque eu não quero esquecer de nada quando a gente vier trazendo aqui na semana que vem o curso do baralho cigano, tá bom? A próxima semana já vem. E aí eu tô anotando, porque senão, gente, eu esqueço de colocar algumas coisas que eu não quero esquecer. Inclusive, eu vou estar trazendo aqui algumas orientações que na época eu recebi da IA também com relação ao jogo. E eu ia falar mesmo isso, tá? Quando eu ia gravar, que eu tinha recebido essas orientações dela, né? Na época, porque ela também jogava, tá? Só que ela jogava, eu acho... Se eu não me engano, eu cheguei a jogar com ela. Qualquer jogo dela era muito bom, né? Tanto nos búzios quanto de cartas. Eu cheguei a jogar cartas com ela uma vez. Acho que foi a primeira vez que eu me consultei na vida e me consultei com ela, inclusive. Acho que foi a primeira, né?
se eu não me engano. Eu nem sonhava em ter meu filho ainda naquela época. Mas se eu não me engano, se não me falha a memória, ela jogava baralho cigano. Tá? Se não me falha a memória, não sei se ela jogava tarô. Mas o que eu me lembro, assim, era o baralho cigano. Tá bom? E a gente vai estar começando. Eu tô esquecendo. Ah, não, tá aqui, né? Isso aqui é pra tirar o conselho, eu guardei. Falei bem que eu vi que eu tava esquecendo algum baralho. Eu vou cantar uma música que tá na minha cabeça, tá? E eu acho que fica... Eu queria ter cantado essa música no Dia das Mães e eu acabei esquecendo. E aí ela calhou de eu estar lembrando dela hoje. E aí eu vou estar aproveitando pra cantar ela aqui, tá? Enquanto vocês escolhem aqui a opção de vocês, tá bom? O tchauri oceanos, laruê, que assim seja. Qual baralho que eu alcanço hoje? Com isso, né? Deixa eu botar pra cá, porque senão... Isso. O tchauri oceanos. Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutrir meu corpo, se espalha em bênçãos. Sou plantadeira de semente boa. Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu corpo, se espalha em bênçãos. Sou plantadeira de semente boa, nutriu meu corpo, se espalha em bênçãos. Sou plantadeira de semente boa. O tchauriosians, laroê, pandirasquim, laroê. Vamos começar aqui com os consulentes que se conectaram com a pedrinha vermelha, tá bom? Vamos começar com a pedrinha vermelha aqui hoje. Vou colocar assim? Vou colocar assim. Ah, não, mulher, assim não. Assim não. Tá bom. Assim. Que aí dá pra mim ficar com mais espaço aqui, né? Para os consulentes que se conectaram com a pedrinha vermelha, né? Qual a situação aqui que vai estar em evidência no mês de junho, tá bom? Para os consulentes que se conectaram com a pedrinha vermelha. Tchauriosians. Qual a situação que vai estar em evidência? Cavaleiro de espadas. Dois de espadas. E o Cavaleiro de Copas. Tinha que ter. A gente vai falar de vez de romance. Se não saísse aqui o Cavaleiro de Copas, eu ia achar estranho mesmo, né? Aqui, o romântico do tarô. E aqui a gente tem o 8 de ouros. Ai, meu Deus. Não, quando eu vi esse Cavaleiro de Espadas com esse 2 de espadas, eu falei, ah, ferruda. Tem palavra... Gente, tem que prestar atenção no que eu falo aqui. Porque senão a gente é cancelado, tá? Cancelado no sentido assim, tipo, não divulgam os nossos vídeos. A gente tem coisas que a gente não pode falar, né? E você acha que eu lembro que eu não posso falar? Eu já vou falando logo. O positivo aqui, por favor.
Os conscientes que se conectaram com a pedrinha vermelha. Sou plantadeira de semente boa, eu vim do corpo humano. Positivos, a casa. Ai, glórias a Jesus, né? A casa, que bom. Tá bom pra casa esse mês? Vai, né? Se tá no campo positivo, né? Obstáculos. Nossa, vira 2 cartas. Olha, eu tô falando carta do coração. Com a carta de quem? A carta da carta. Virou as 2. Eu vou ter que botar as 2 aqui. Misericórdia. Da cá pra carreira, trabalho e finanças. Vocês estão que estão aqui. Vamos ver. Carreira, trabalho e finanças. A carta da criança. Não tem como não tá falando isso aqui, né? Família e relacionamentos. A mulher não virou, tá? Eita, aí já não é bom. A carta dos trips. Pra mim não é. Porque eu vou estar explicando isso no curso do baralho cigano. Pra algumas pessoas podem ler essa carta como sorte. Mas no meu jogo ela nunca saiu como sorte. Assim, essa carta a gente tem que observar muito o padrão nos nossos jogos, o que ela apresenta, tá? E aí eu vou estar explicando isso, porque tem influência na escola brasileira e na escola europeia, tá bom? Thaís, que escola você segue? Nenhuma. O que eu observei foi como é que eu posso falar? A dinâmica desta carta nos meus jogos. Ela nunca representou sorte, ela sempre representou problemas, tá bom? Precisar, gente, aqui tem a carta dos peixes, carta 8 de ouros, eita, peraí, que essas cartas aqui estão viradas. Eu vou pedir de novo, tá bom? A energia, tá? Porque pro mês. A Imperatriz. Sim. Eita, minha Nossa Senhora. No fundo eu tenho a torre. Conselho aqui no Baráculo das Convergidas Ciganas. Eu vou pegar uma cartinha de lá também. Vou pegar uma carta complemento ali do baralho de Cezé, tá? Encantamento. Tira mais um. Eita. Ação e magia. Aqui, deixa eu pegar uma cartinha daqui. Não vou ler. Vou botar aqui. Depois a gente lê tudo de uma vez. E aqui... do baralho de seu Zé. Traz um complemento aqui pra mim, por favor. Caminhos abertos. Glórias a Deus. Oxi. Oxe, graças ao povo cigano, com a coisa boa aqui, alegrias e comemorações. Isso é bom. Essa opção aqui tem que estar. Tem alguma coisa aqui com 9? Saiu 16, 34, 8. Não. Tá muito presente aqui. Eu acho que era só pra trazer a mensagem mesmo, né? Tô achando. Então, vamos lá. Tem que mostrar as cartas, né? Aqui eu tenho Imperatriz com caminhos abertos. Aqui é a carta da criança, tá? Para trabalho, né? Que não falei. Campo positivo, a carta da casa.
Aqui nos obstáculos. Ah, já sei o que é aqui. Aqui a gente vai ter a carta com o coração. Eita. Tá, já entendi aqui. É pra algumas pessoas pode, né? Eu vou estar falando isso aqui. Que bate o olho aqui. Eu olhei por um... Tô tentando pegar um negócio aqui, mas me veio uma outra coisa, tá? Dois de espadas. Eu mostrei o cavaleiro, gente. Cavaleiro. A dois. Tá? Aqui o cavaleiro de... Temos dois cavaleiros, né? É verdade. O cavaleiro de espadas e o cavaleiro de copas. E aqui a carta dos três. Nossa. Será que é isso? Vou ver aqui. Mas pode ser. Vou falar tudo que tá vindo, tá? Carta da torre, carta dos peixes e o 8. Vambora aqui, tá? Aqui a energia de você está trazendo a imperatriz. Então, assim, tá? Aqui pode... A imperatriz, ela fala. É uma carta que vai falar de colheita. Ela fala, tá? Não adianta. É uma carta que vai falar muito... com relação à parte da criatividade, né? Então, é um mês que eu vou falar assim, é um mês que tem de tudo para ser muito próspero, um mês produtivo, tá? É um mês, pode ser um mês muito ligado, não tem jeito, né? A fertilidade, a maternidade, o que eu disse, mulher? Olha isso. Nem eu tinha me tocado, nem isso mesmo, ligado à maternidade, à fertilidade, né? É o mês de abusar, e aqui a gente tem o 8 de ouros, então se dedicar, eu vou estar falando, dedicar àquilo que você planta, né, para você ter uma boa colheita, porque na vida a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Então aqui a gente tem o 8 de ouros, que vai falando que é uma carta de dedicação. Então, para você colher bons frutos, você vai ter que se dedicar a esse solo, né? A essa semente plantada. Então, vamos estar falando assim, que é um mês muito propício a isso, para se dedicar, né? Aquilo que você deseja semear na sua vida, tá bom? E a gente traz aqui embaixo os caminhos abertos. Então, esse mês vai falar que os caminhos estão abertos, né? Pra você. Tem tudo para os caminhos estarem abertos, tá bom? Então, por isso que eu disse aqui, é colher, né? Tem que se dedicar para estar colhendo aquilo que vocês plantam. É um mês, eu diria que é um mês muito promissor para vocês que escolheram essa opção. A gente tem algumas coisas aqui que eu vou estar falando, mas a energia vai estar muito voltada a isso. E a imperatriz tem essa energia da mãe, essa energia materna, é a mãe dentro do tarô, mas a imperatriz, ela é a pura energia da abundância. É isso que eu vou estar falando aqui, né? Da prosperidade. Eu vou falar muito que tem essa questão do poder feminino, da feminilidade, né? É aquilo, a imperatriz, ela traz muito essa mensagem de você se olhar como uma imperatriz mesmo, né? Eu vou falar, seja mulher ou seja homem, mas uma pessoa que nasceu para brilhar. É uma pessoa que nasceu para reinar. É uma pessoa para ter caminhos abertos, prosperidade e abundância. Então, eu sou abundância. A imperatriz, ela é pura abundância, né? É abundância em pessoa. Eu vou estar falando isso. Dentro do sincretismo, a gente traz muito essa similaridade com Oxum. Ela representaria muito Oxum, né? Que é a deusa, né? Eu vou falar até da exuberância, né? Porque o Oxum, ela é muito exuberante. Mas não no sentido negativo, no sentido positivo mesmo, né? Ela é o grande potencial dessa energia feminina, tá bom? Então, a imperatriz, ela traz muito isso. Quando a gente fala energia feminina, isso serve para os homens, que é a energia da fertilidade, né? Então, quando a gente fala fertilidade, a gente não tá falando só em gerar filhos, mas é ter uma vida fértil, né? Então, tudo aquilo que você planta na sua vida, aquilo prospera, né? Aquilo cresce, dá boas sementes, bons frutos, boas colheitas, né? Uma vida fértil, um solo fértil. Então, a imperatriz traz muito essa representatividade de um solo fértil,
né? De muita abundância. Ela vai falar do amor, né? Aqui a gente tem essa representatividade do amor materno, né? A gente vai estar falando isso, mas ela representa o amor, sim, né? Ela traria toda essa energia feminina, né? É mais ou menos isso. Então, a gente tem essa questão aqui, né? Dos caminhos abertos. Então, eu não preciso dizer mais nada, né? Com relação a essa energia aqui de vocês, tá? Quem é que tá no fundo do baralho? Tá, no fundo aqui eu tenho a carta da Torre. Ou seja, é o mês muito fértil, né? É o mês de caminhos abertos, mas aqui a gente tem uns pontos de alerta, né? E como eu trago a torre aqui, então eu vou estar falando muito isso, gente. Tomem cuidado com o ego, tá? E tomem cuidado, eu vou estar falando com essa questão de projeção, mas vocês vão estar entendendo aqui onde eu vou estar entrando, tá? E não é nem só projeções, né, mulher? Mas como é que eu posso falar? Não é projeções. Tem um outro nome além de projeções. Não é projeção. Tem uma palavra certa, gente. Como é que eu vou lembrar? A quebra da expectativa, tá? Então, aqui os caminhos vão estar abertos. E aqui essa energia da Imperatriz é um mês que vocês têm de tudo pra brilhar, pra se destacarem, tá bom? Mas é por isso que eu tô falando, cuidado um pouco com o ego, tá bom? Pra essa questão de vocês podem estar se sentindo assim, exuberantes, maravilhosos, poderosos, lindos, maravilhosos, com caminhos abertos, as coisas estarem começando a florescer aí na vida de vocês. E aí vocês se deixarem dominar um pouco pelo ego. Então tomem um cuidado com isso, porque esse ego pode estar fazendo com que tudo venha desmoronando, tá? Ou que venha ocorrendo alguma quebra de expectativa, tá bom? Diante de alguma coisa aí, tá? A gente vai estar vendo aqui o que é. Não vou negar de estar falando aqui que a gente falou muito da Imperatriz, essa questão de fertilidade, e eu tenho aqui a carta da criança do lado dela. Então, não vou dizer nada. Aqui é um mês fértil também para a questão de filhos. Então, para quem deseja ter filhos, é um bom mês, tá? Os caminhos estão abertos, né? Para que essa colheita, né, seja plantada, né? Vamos dizer assim. Essa colheita seja plantada, não, para que essa semente seja plantada, né? E então, para quem não quer, tomar um pouco de cuidado, né, com relação a isso. E para quem deseja, tá? Os caminhos estão abertos. Para quem vai ser mãe, tá bom? Dentro desse mês, eu diria um pouco, tome cuidado com a expectativa, né? Para que não venha gerando uma quebra. Porque a maternidade não é algo fácil, tá? Eu vou estar dizendo essa palavra aqui, não romantizem, tá? Porque ser mãe não é fácil, né? Esse processo é muito delicado, né? Mexe bastante com a gente, mexe bastante com a nossa autoestima, vai mexer muito com os nossos hormônios. Tem tudo para dar certo, tá? Com relação ao parto, aqui eu não vejo nada de demais, tá bom? Eu só diria um pouco pra, assim, isso daqui vai estar seguindo pra todo mundo, tá? Isso daí eu vou estar falando vai servir pra vocês também, tá bom? Mas, assim, tem mais aqui a ver com a quebra de expectativa, tá bom? Então, não coloque muita expectativa, às vezes, no parto. Ah, eu quero ter um parto normal, vem um parto cesárea. Então, pode haver alguma quebra de expectativa diante essa sua projeção, tá bom? Mas tem tudo aqui pra dar certo, tá bom? E vai dar certo, tá bom? E aí, a gente tem aqui a carta da criança. A carta da criança, ela representa tudo que a criança representa, né? Então, felicidade, ela vai estar apresentando novos inícios, né? Mas quando a gente fala, porque a carta da criança, ela vai representar algo novo, né? Porque a criança, querendo ou não, como é que eu posso estar explicando pra vocês? É algo que se inicia, e aí eu vou estar falando aqui, para algumas coisas pode ter essa projeção de algum romance, sim, tá bom? Para algumas pessoas. Mas ter um pouco de cuidado, questão aqui que a gente vai estar falando, dessa questão de projeções. Porque é algo novo, é algo que está se iniciando, não tem muita maturidade, né? Eu vou estar falando assim, porque a criança, né? Ela não traz consigo muita maturidade, né? Porque ela está começando a vida, está começando a viver essa vida. Então, ela não tem sabedoria, ela não tem experiência. Então, vai falar dessa falta de experiência, essa falta de maturidade. Então, pode estar surgindo, tá? Aí, para algumas pessoas, eu vou estar falando isso, porque eu vi aqui isso logo de cara, tá? Algum romance, eu tô trazendo o cavaleiro. Ainda bem que não é um pajem, tá bom? O cavaleiro, ele é um pouco, mas podem ter dois, hein? Porque
Porque a gente tem duas figuras masculinas aqui. Pode estar acontecendo isso, tá? Aqui. Carta dos enamorados. Que apesar de não ter saído aqui, essa questão da decisão, para algumas pessoas vai lá, né? Pode ter alguma questão assim, porque eu tenho duas figuras aqui, tá bom? De homens, tá? O Cavaleiro de Espadas e o Cavaleiro de Copas. Então tem tudo para estar se iniciando ou começando essa nova situação, mas que nem eu disse, pode ser uma situação assim. O cavaleiro, ele não é ainda um rei, então ele não tem a experiência, a maturidade de um rei, mas também ele é um pouco mais experiente que o pajem, mas ele ainda é um pouco imaturo, né? Diante das suas reações, não tem tanta maturidade. Ou é uma pessoa que ainda não pode não ter muita maturidade, tá? Com relação a essa parte afetiva. Tem para ser algo bom? Gente, aqui no geral, sim, tá? Eu vou estar dizendo para vocês que sim, é algo novo que tá começando. Então não projete muito, né? Não jogue muitas suas projeções em cima dessa pessoa e nem em cima do relacionamento. Eu diria muito para vocês curtirem aqui com esse descompromisso de uma criança. Por quê? Porque tá começando, né? Então aproveite esses momentos de alegria, de felicidade, de brincadeira, de suavidade, com esse olhar mais. Trazer essa energia gostosa, alegre, festiva, sabe? Vai trazer esse ar, tá bom? Tente aproveitar isso de uma forma descompromissada. Trazer mentes, deixar essa que eu vou falar assim, deixar essa questão mais leve. Isso vai estar ajudando você não estar criando projeções, tá bom? Dentro desse relacionamento. Por quê? Tá? Eu diria muito que as projeções podem gerar um conflito, tá? Aqui para algumas pessoas. Pode estar gerando conflitos, sim, tá? E para algumas pessoas pode estar mexendo, inclusive, com relação aos seus conflitos. Como que eu vou estar dizendo isso? Aqui são pessoas que podem... Eu vou falar o insight que viu, tá? Podem se sentir com medo diante dessa nova oportunidade, tá? Podem. Pode ser por essa questão, aqui eu diria que para algumas pessoas pode ser mais novo, porque você é uma imperatriz, né? Entendeu? Você é imperatriz. Então tem de tudo para você até ser mais madura, né? Com relação a tudo que você quer. Aqui é uma mulher que já sabe bem o que ela quer, né? A imperatriz, ela sabe, né? Ela domina esse campo. Na verdade, ela domina todos os campos, né? Sentimentos, a parte material, a parte mental. Ela tem muita estabilidade. Eu vou estar falando isso. Então, você pode trazer uma maturidade, uma estabilidade maior do que essa pessoa. Porque essa pessoa tem de tudo para ser um pouco mais nova, tá bom? Que você. Então, pode estar gerando alguns conflitos com relação a você, gerando medo, na verdade, de se entregar diante a essa nova possibilidade, ou essas novas possibilidades. Aqui vem falando, tá? Que a chegada dessa pessoa, o direcionamento dessa pessoa para você, pode estar te trazendo medo, sabe? Te deixando com medo diante dessa situação. Ou você pode se sentir presas com esses conflitos. Eu vou falar assim, com relação a alguma dor, alguma coisa com relação ao passado, tá? De vocês. Que vocês ainda de alguma forma se sentem presas a essas situações que já aconteceram, tá bom? E gera, né, esse medo. Mas aqui é tudo muito da mente de vocês, tá bom? Pode estar falando diante de alguma... Eu vou falar mensagem porque tem muito isso, tá? Pode ser uma mensagem, uma declaração que pode estar chegando para algumas pessoas, tá? Pode ser... É declaração mesmo, tá? Sabe quando vem... É declaração, mulher, não é essa palavra que eu queria dizer. Quando a pessoa, um admirador, sabe, de alguma coisa vai vir. Mas eu vejo mais aqui essa questão de declaração, tá? Para algumas pessoas, né? Pode estar tendo, tá bom? Com relação a isso. E é engraçado que para você, essa comunicação... ela tá vindo exatamente no campo dos obstáculos. Mas eu acho que vai ser a sua... Aqui, o que eu vejo muito, tá? É como se você fosse ter dificuldade de estar expressando os seus sentimentos diante dessa comunicação, desta declaração. Você vai ter dificuldade de se expressar os seus sentimentos. Isso vai ser um obstáculo para você.
Eu não sei se vai ser diante da sua, da sua reação, sabe? Você tem medo aqui, tem medo, você tem medo de estar criando, como é que eu posso falar? De estar projetando uma situação, projetando seus sentimentos. É exatamente isso, medo de se decepcionar. Você tem medo de se decepcionar aqui, entendeu? Então, vai ser um obstáculo para você é estar conseguindo expressar os seus sentimentos, comunicar eles de alguma forma, tá bom? Aqui, para algumas pessoas tem muito a ver isso. Isso vai ser um problema para você dentro desse mês. Para algumas pessoas pode ser um choque, tá? Vai ser um choque. Ou algo que você não esperava. Ou de alguém que você não espera, tá bom? Se for duas pessoas aqui, o que, que eu vou estar dizendo, tá? Uma delas tem essa energia do Cavaleiro de Espadas. Então, é uma pessoa bem mental, né? Eu vou estar falando isso. É uma pessoa bem racional, tá? Uma pessoa bem racional aqui. É uma pessoa muito direta. É uma pessoa que sabe o que quer. Tá? Essa pessoa que vai estar direcionando pra você, ela sabe o que ela quer. Ela vai estar indo, tipo, de forma certeira, sabe? Assim, ela tá partindo pra briga. O que eu vou falar briga? Pode ser que essa pessoa veja um estado de competição, ou ela perceba um estado de competição, eu vou estar falando isso. Então, ela vai vir pra estar ganhando essa batalha, tá bom? Com relação a isso. Ela te enxerga como uma imperatriz, né? Essa pessoa te enxerga dessa forma, tá bom? E ela vai vir pra essa briga, pra essa batalha, e pronta pra estar ganhando ela, tá bom? Essa pessoa pode sentir medo também de estar se declarando? Pode. Essa pessoa também pode. Exatamente por essa exuberância toda que você traz, tá bom? Tá? A maneira como ele te enxerga como uma pessoa ideal, uma mulher ideal, né? Se você for homem, gente, é pra vocês a mesma coisa. Essa pessoa também te enxerga isso, sabe? Como uma figura idealizada. Então pode estar tendo também. Ou essa pessoa, nesse momento, estar com medo de estar se declarando, tá bom? Mas ela tem muita vontade de se direcionar. O que pode prender ela aí pode ser o medo, tá bom? Medo. E o mês fala de comemorações, né? Alegrias e comemorações. Foi o que eu disse, tem muita essa questão aqui, né? Para algumas pessoas, tá bom? Então aqui, cuide bastante da cabeça. Se você é a pessoa que pensa se declarar, se você é a pessoa, esse medo tá muito ligado à sua mente, tá? Se é alguém que tá para te declarar, também tá ligado nisso. E ambos, e aqui é uma projeção, né? É uma projeção, um projeta no outro, né? Projeta no outro, porque o que acontece? Os dois têm medo, né? É um espelho, na verdade, né? Os dois têm o mesmo sentimento de medo. Aqui, você medo diante dessa nova situação e ele medo de se declarar. Pode ter isso aqui para algumas pessoas, tá bom? Deixa eu ver aqui. Para algumas pessoas, esse novo romance, tá? Esse novo romance pior que assim, é engraçado, né? Os dois são cavaleiros aqui. Então tome um pouco de cuidado, porque aqui realmente não traz. No campo positivo a gente tem a carta da casa, que vai falar de estabilidade de alguma forma, né? Mas é cavaleiro, né? E o cavaleiro, gente, ele tem uma tendência a não ficar, né? Pode ser uma situação passageira para algumas pessoas. Até pode, né? Mas enfim, tem tudo para ser uma coisa gostosa dentro desse mês. É por isso que pede para vocês levarem as coisas com leveza, né, mulher? Exatamente para não criar muitas projeções, tá? Para algumas pessoas, só tomar um pouco de cuidado, né? Assim, porque é uma pessoa, tem tudo pra ser uma pessoa bem romântica, tá? Se for dois, um é bem romântico, o outro pode ter uma tendência bem, não é briguento, né, mulher? Mas ser uma pessoa bem mais direta, mais fria, eu vou estar falando assim, sabe? E o outro, em compensação, tem de tudo pra ser mais amoroso aqui, tá? São duas situações mais assim. Só que esse mais romântico, o que eu vou dizer? Ele entrega tudo, mas no final não entrega nada. O Cavaleiro de Copas, ele é muito romântico, né? Ele tem uma tendência muito grande a... Ele não é que ele
ele tá ali pra enganar as pessoas. Não, ele vive esse amor com muita intensidade mesmo. Ele tá sentindo tudo isso, todo esse amor, todo esse romance mesmo, sabe? Mas a tendência dele, ele é muito Dom Juan. Então, na mesma proporção que ele sente, ele deixa de sentir. Ele sente, ele deixa de sentir. Então, tomar um pouco de cuidado, né? Só com isso pra você não estar se decepcionando, tá bom? Por isso que fala pra ir com calma, ir com leveza, né? Diante da situação, né? Mas pode estar surgindo pra algumas pessoas uma situação aqui, tá? De romance. Aqui no campo positivo a gente tem a carta da casa. O que eu tinha aqui? Ah, é, mulher. Puta, eu tinha visto isso aqui, aí entrei numa outra situação. Para algumas pessoas, esse novo romance pode estar trazendo algum problema dentro do cunho familiar, tá? Ou para alguma casa, enfim, tá? Com esse sistema de família, casa lá, alguma coisa assim. Pode estar trazendo, tá? Algum problema com relação a isso. Não sei se a família pode vir ser a contra, às vezes a mãe, tá? Uma das mães, né, no caso, pode estar surgindo algum problema com relação a esse novo relacionamento. E tá ligado à família, tá ligado a essa parte de casa, tá? Seio familiar, tá bom? Para algumas pessoas. Se a mãe ser contra, porque eu disse isso, veio isso na minha cabeça, tá bom? Porque a gente tem a figura da imperatriz aqui. Então, por isso que eu disse isso. Para algumas pessoas pode ser a questão de ser mais novo que você. Ou essa pessoa ser mais nova que você, entendeu? Para algumas pessoas pode ser isso, tá bom? Com relação a isso, tá? Bom, o campo positivo é a casa, né? Então, aqui para essa questão de lar, casa, né? Tem tudo para ter uma ordem positiva dentro desse mês. Fala de estrutura, né? De uma boa estrutura, eu vou estar falando assim, né? Casa. Então, a gente vai falar de alicerce, de estrutura, né? Para essa parte familiar, apesar de estar falando, trazendo essa carta, mulher, tem a parte de problemas aqui, né? Bem na parte de família aqui, relacionamentos. A gente vai estar falando aqui melhor sobre isso, tá bom? O que eu diria aqui muito, tá? Para algumas pessoas, me veio isso aqui, tá? Tá trazendo esse sentimento, como tem a casa aqui, para algumas pessoas pode ter o sentimento, tá falando que eu senti um novo contrato, ou seguir para um novo contrato, ou pode estar surgindo um novo contrato, ou vocês estarem querendo mudar de casa, alguma coisa assim com relação a isso, tá bom? E vocês têm medo, né? Um pouco de medo diante a isso aqui. Aqui, o que eu diria para vocês, assim, só não ajam por impulso, tá bom? Analise bem a situação, mas tem de tudo para ser algo bom, tá? Eu diria isso para vocês, que tem de tudo para ser algo bom, tá? Assim, né? Pra dentro desse mês, tá bom? Mas, né, é bom analisar e cuidado, porque você tem de tudo pra ficar com medo com relação a essa mudança, tá? Eu vou estar falando isso. Mas tem de tudo pra dar certo. Só analisa tudo certinho, tá? E cuidado com os sentimentos na hora de estar analisando o contrato, ou tá assinando esse contrato, enfim, para que você não tenha problemas futuros, mas com relação a isso, tá? Aqui é muito vencer o medo, né? Mas os caminhos estão abertos. O que você plantar dentro desse mês tem tudo pra estar colhendo. Esse medo tá muito voltado à sua mente, tá? Coisas que você é preso ou que te prendem de alguma forma, tá? Dentro desse contexto, tá bom? Aqui para algumas pessoas. Pior que tem mesmo, né? Alguma coisa que pode estar surgindo assim. Para algumas pessoas pode falar... mas aqui eu vejo mais nessa parte, né? Aqui, aí eu vou estar falando, tá? Então, para essa parte do lar tá bem bacana. Foi que nem eu disse, para algumas pessoas pode estar surgindo isso. Essa questão de estrutura, para quem... eu vou fazer, assim, ordens religiosas aqui, né? Para algumas pessoas... Também para quem frequenta, né, alguma casa, eu vou estar falando assim, né, mulher, com relação a isso. Tem de tudo para ser positivo dentro desse mês, tá bom? Para vocês. Eu não vejo aqui, para essa parte positiva, eu tô falando muito isso, é um mês de estrutura, né? Então, muito bom para essa parte de lar, de família, do aconchego familiar. Eu diria muito para vocês aproveitarem bastante a casa de vocês esse mês. Tem tudo para ser bom, tá? Assim, quanto mais você ficar na casa,
aproveitar esse aconchego, essa segurança do solar, isso vai fazer muito bem para vocês dentro desse mês. Para algumas pessoas, para quem quiser investir na casa, tá? Também vai ser bom, tá? Tá dedicando um tempo à sua casa, quem sabe se tiver dinheiro para fazer uma reforma, qualquer coisa assim, vai ser bom, tá bom? Dentro desse mês, é bem positivo, tá? Inclusive. E a gente fala aqui de estrutura, então é um mês, assim, que vai trazer uma boa estrutura para vocês, tá? Aqui eu posso falar até com relação à sua parte mais, assim, de tudo para ser próspero, um mês para ser próspero, tá bom? Aqui nos obstáculos, que nem eu disse, tem esse medo de comunicação. Aqui tem muita essa questão, eu vou dizer, de perder a segurança ou de algo que possa mexer com a sua estrutura emocional para algumas pessoas aqui, né? Pode ter, tá? Esse contexto para algumas pessoas. A gente falou essa parte dos sentimentos que eu falei aqui, então pode haver um bloqueio, você não se sentir muito segura, ter medo de estar expressando os seus sentimentos. Tem uma tendência dessa, tá? Com medo, né? De perder a segurança ou alguma coisa com relação a isso. Não aparecer vulnerável, tá? Me veio muito isso aqui agora, tá? Para algumas pessoas, gente, aqui a gente tem a carta do coração. Eu disse para isso aqui com relação às mulheres, né? Que podem ter filhos dentro desse mês. Eu diria para todo mundo aqui, tá cuidando do coração mesmo, o órgão. Aqui eu tenho a carta da carta, pode falar de exames, né? Aqui também, pode estar falando de papéis, porque ele fala papéis e documentos. Então, exames, tá? Para algumas pessoas, eu diria, marque um cardiologista, tá? Faça uns exames, faça um check-up do seu coração, tá bom? Ah, Thaís, tem alguma coisa? Não, eu não vejo, tá? Pode estar surgindo algum problema? Para algumas pessoas, até pode. Eu vou estar dizendo assim, tá? Pode estar surgindo algum probleminha, tá? Para algumas pessoas. Isso pode estar gerando medo, mas não vai ser nada grave. Mas o que eu vejo aqui para vocês não é nada grave, né? Mas pode estar, para algumas pessoas, pode estar surgindo alguma coisa. Pode estar gerando medo, né? Assim, mexendo um pouco com a estrutura de vocês. Mas não é nada demais. Aqui eu não vejo nada de ruim. Mas o que pede é para que vocês façam um check-up, um exame com relação a essa parte cardíaca, tá bom? Para vocês. Para todo mundo aqui, tá? Tem muito essa questão, né? Aqui, que nem eu disse, de estar expressando sentimentos. Enfim, e tem muito a ver com medo. Aqui, né? Aqui tem muito a ver com medo. Medo de se decepcionar, de quebra de expectativas, sabe? De projeções. Aqui tá muito ligado a isso, tá? Então, eu diria muito aqui que o obstáculos para algumas pessoas pode ser, tá? Alguma situação ligada aí, essa parte cardíaca, para algumas pessoas, pro órgão mesmo, coração. Muitas pessoas têm essa questão de como expressar os sentimentos, estarem revelando os sentimentos, estar se abrindo, né, para essas novas coisas aqui. Para algumas pessoas pode ser a questão de contratos, pode estar trazendo algum obstáculo. A gente falou essa parte da casa, né? Então, por isso que eu disse, analisa, porque pode estar trazendo alguma coisa, né, de obstáculo dentro e pode mexer com a sua emoção, assim, com seus sentimentos nesse momento, que aí vai te deixar um pouco com medo, né, diante dessa estrutura, desse imóvel, dessa casa, enfim, alguma coisa, alguma mensagem também, né? E alguma mensagem que pode estar chegando, tá bom? Para algumas pessoas. É isso mesmo, tá bom? Aqui, tá? Eu diria que, se você tem esse desejo, se você precisar trocar de casa, os caminhos estão abertos, tá bom? Os caminhos estão abertos, tem tudo para as coisas darem certo. E, por incrível que possa parecer, né? Pode estar aí trazendo uma fluidez maior para sua vida. Aqui, tá bom? Então, ficar um pouco de olho nisso. Para trabalho, carreira e finanças, a gente tem a carta da criança, né? Eu tenho a carta dos peixes ali também, que isso é bom, tá? Para algumas pessoas, pode estar falando da chegada de algo novo, tá? De algo novo. Ou vocês estarem desenvolvendo algo novo, tá? Aqui, para algumas pessoas, né? A chegada de algo novo. Se for algo novo, pode te deixar um pouco com medo diante da estrutura disso. Talvez você não se sinta muito seguro diante dessa nova possibilidade, tá bom?
para algumas pessoas, tá? Aqui eu diria muito para você, dentro dessa parte de carreira, tome um pouco de cuidado com a inocência. Eu vou estar falando isso aqui, tá bom? Dentro dessa área, seja um pouco mais esperta, tá bom? Para agir com maturidade diante dessa área de trabalho, para não estar gerando algum tipo, eu vou falar assim, briga, discussão ou conflitos, tá? Para essa área. Aqui eu diria muito para vocês se dedicarem ao trabalho dentro desse mês. Tem tudo de surgir novas possibilidades, novas oportunidades aqui para vocês dentro desse mês, né? E é um mês muito abundante, um mês muito próspero. Então é bem bacana de estar se dedicando a isso. Tem tudo para trazer boas alegrias. Aqui eu vejo muito que para algumas pessoas pode estar sendo o início, né? Um novo início também dentro dessa área financeira. Para quem passou por algum problema, algum obstáculo, tá bom? Aqui teve muito essa questão, aqui para algumas pessoas, de estar. Para algumas pessoas aqui pode ter tido essa estrutura um pouco abalada, né? Mas isso foi para trazer, eu vou falar assim. Como é que eu posso dizer, mulher? Para essa parte financeira de trabalho, enfim, que possa ter, vocês podem ter ficado com problemas. Esses abalos todos que ocorreram foi para proporcionar uma maior fluidez nessa sua área financeira e afetiva, tá? Eu diria muito aqui que depois das coisas terem ruído bastante, tem uma tendência as coisas estarem se estruturando. Porque eu falei aqui nesse campo positivo, a carta da casa, mas é isso. Pode estar falando de novas estruturas, das coisas estarem se estruturando. Para algumas pessoas pode, como eu disse, falar de novo lar, novo emprego, né? Para algumas pessoas pode estar trazendo isso. Uma nova oportunidade financeira, uma nova oportunidade de trabalho, né? Para algumas pessoas, tá? E eu diria muito aqui para vocês verem, essa veio a dica. Aqui agora eu até acordei. Sabe, trate o seu trabalho, veja o seu trabalho com alegria. Tente olhar para o seu trabalho com novos olhos, com os olhos de uma criança que vê beleza em tudo, saca? O porquê que eu vou estar falando isso? Aqui é muito essa lei da prosperidade, né? É colocar amor naquilo que se faz, alegria naquilo que se faz, né? Porque é o que acontece aqui. O abalo que você tem, ou que você possa ter, veio muito para com relação dentro dessa área, tá? A maneira como você vai olhar pro seu trabalho, essa alegria, esse olhar de criança, sabe? A gente até costuma dizer que criança se contenta com pouco, né? Criança é feliz com aquilo que dá. O que você dá para uma criança, ela é feliz, né? Tem uma tendência a não reclamar, né? A não ter esse olhar demasiado pra, como é que se diz, mulher? Pode ser pra competitividade, né? Em alguns casos, né? Lidar com leveza diante disso. Mas aqui, ó, tem uma tendência das coisas se estruturarem daquilo que estava com abalo, por exemplo, na vida de vocês, tá bom? Para algumas pessoas, ou ao que possa vir estar chegando desse mês, que para você pode estar te abalando de alguma forma, tá? Aí, eu vejo muito para essa parte aqui, pode ser com relação a casa, imóvel, alguma coisa assim. Foi como eu disse, é o que vai começar a estar trazendo maior fluidez ou retorno nessa parte financeira para vocês, né? Porque eu vejo aqui, e isso tá muito ligado à dedicação, por isso que eu falei essa questão da imperatriz. A imperatriz, ela é a abundância, ela é a prosperidade. O seu olhar, a maneira como você lidar o seu trabalho, a dedicação com que você lida com o seu trabalho, é o que vai estar proporcionando essa prosperidade na sua vida, tá? Então, para esse mês ser próximo, agradeça, tente olhar o seu trabalho com leveza, sua parte financeira com leveza, né? Tente não reclamar, tente não... Como é que eu posso falar, né? Não é brigar só, mas, sabe, ficar um pouco reclamando, sabe? Coisas assim. Tente não fazer isso. Tente ter um olhar novo para essa área, tá? Isso. Tente tudo para poder estar vencendo os obstáculos, desafios com relação a essa área de trabalho. Porque os caminhos estão abertos aqui. Então, trate essa área. Eu vou dizer muito isso com essa leveza, tá bom? E aqui tá ótimo para estar iniciando novos projetos. Muito bom, tá? Para quem vai iniciar, lembre-se que é algo novo,
que não tem uma estrutura muito sólida, muito formada aqui. Talvez para algumas pessoas pode existir a inexperiência, né? Diante a isso. Para algumas pessoas pode ser, tá bom? Então, o que eu diria aqui, se dedicar, né? Se dedicar, se aprimorar, tá bom? Pra tá lidando com essa situação. Aqui, pra parte de família e relacionamentos, tá falando sim, que pode trazer alguns problemas, desafios ou pequenos obstáculos para dentro dessa área. Pode estar surgindo alguma situação aí que pode estar trazendo a quebra de expectativa para vocês. Como eu disse, para algumas pessoas pode ser a casa, mas para algumas pessoas pode ser dentro dessa área. Sim. Eu vou falar que alguma mensagem, alguma situação que pode estar se apresentando, tá bom? Pode vir mexendo com os sentimentos de vocês de alguma forma, tá bom? Pode abalar um pouco as estruturas, tá bom? Nessa área familiar, tá? Tem um pouco a ver com isso aqui. Para algumas pessoas, pode estar trazendo nessa área de relacionamentos problemas ligados à parte financeira. Para algumas pessoas, né? Pode estar trazendo algum problema financeiro, algum obstáculo nessa área financeira, ou com relação ao trabalho, tá? Algumas pessoas. Por isso que eu tô falando aqui. Tente olhar com leveza, tá? Com beleza. Tente não trazer um outro olhar para dentro dessa sua parte, tá bom? Para que você não traga algum problema para dentro dessa área. E aqui eu vejo muito essa questão. Se tem algum motivo, eu vejo muito que pode ser que eu disse, alguma mensagem pode estar chegando, ou alguma comunicação, vocês estarem descobrindo alguma coisa assim, sabe? Que pode estar trazendo, em alguns casos, o abalo, tá bom? Pra dentro dessa estrutura familiar aqui de vocês. É isso, eu diria muito que é um mês para se dedicar àquilo, tá? Que vocês desejam, o que vocês desejam alcançar, principalmente para essa parte de trabalho aqui, tá? Dinheiro. Mano, se dedica bastante a essa área de trabalho dentro desse mês. Dentro dos relacionamentos podem surgir problemas, né? De ordem familiar, com ordem e estrutura, para algumas pessoas pode ser com relação à comunicação, né? Com a parte dos sentimentos, né? Enfim, tá bom? Pode ser com relação às projeções. Só que a gente tem que entender que as projeções, na verdade, somos nós que projetamos isso nas pessoas. As pessoas, elas não têm, às vezes, condições de estar entregando pra gente aquilo que a gente projeta nelas, porque é algo nosso, fomos nós que projetamos. Então, cuidado, né? Com as projeções, tá bom? Aqui. Isso pode estar trazendo problemas para algumas pessoas dentro do relacionamento, tá bom? Tem tudo do mês para vocês comemorarem, principalmente nessa parte de trabalho. Porque para algumas pessoas pode ser dentro da área afetiva, mas bate bastante a parte de trabalho, tá? Ação e magia, que é o conselho, tá? Sonhar é importante, mas é na ação que a magia acontece. Não basta apenas imaginar o futuro, ó. É preciso trabalhar por ele, né? Pombagira nos ensina a transformar planos em realidade, fazer acontecer. Encantamento. Encantamento não é um artifício, é uma força natural que veio de dentro. A Imperatriz. Use sua presença para abrir portas e caminhos. Mas lembre-se, o verdadeiro poder está em conquistar pelo coração e não pela imposição. Lembra que eu disse essa parte de conflitos, problemas aqui, né? Aqui, puxa, você está num período muito favorável. Sua estrela está brilhando e você irradia muita sensualidade, Imperatriz. Aproveite esses dias, será capaz de reconquistar ou conquistar qualquer pessoa, viu? Lembre-se, esse brilho não dura para sempre. Seja cativante. É isso aí mesmo, viu? É isso aí, tá? Para os consulentes que se conectaram com a pedrinha vermelha, vamos agora para a vassoura de bruxa aqui. Gente, bateu um sono aqui uma hora, mas eu sei o que eu tava falando, tá? Como eu disse, gente, hoje é o que eu posso entregar. Eu tô acabada, sério. É que eu não queria deixar o canal sem, né, trabalho. Eu estou morta, acabada, tá?
Já troquei a pedra. Para os consulentes que se conectaram com a pedrinha vassoura de bruxa, quais são as tendências e as previsões para o mês de junho? Aqui, qual a situação, tá? Central para o mês de junho. Não virou nenhuma das duas. Virou. 6 de espadas. Vamos ver o que vai vir com o resto. Ainda bem, viu? Que não foram cartas boas que caíram aí. Ai, qual que é outro que eu tenho aqui? Cavaleiro de Ouros. Ah, mulher, cai as duas cartas de novo. Ai, meu Deus, considero. Considero, né? Caiu. Eu vou deixar as duas, tá? Aqui atrás eu tenho 7 de espadas. Eita! Ah, por que sempre tem que vir uma situação que não é muito boa aí? Porque aqui eu vi o 3 de espadas. Nossa, só tem espadas ali, né? Que horror. 6, 7. Vamos ver a energia que vai sair aqui. Positivo. Os consulentes que se conectaram com a vassoura de bruxa. Navio. Faz mudanças, né? Isso é bom no campo positivo. Eu acho que é, né? Eu não vi o resto. Ai, meu Deus. Obstáculos. Carta da Jardim. Ele tá falando aqui de encontros, sociedades. Carreira, trabalho e família. Mudanças dentro da área social para algumas pessoas. Carreira, trabalho e finanças. Ai, Jesus, a carta da Cruz. Família. Ai, gostei. Ai, tô toda arrepiada. Misericórdia, gente. Carta da família e relacionamentos. Âncora. Uma estabilidade que não muda, né? Aqui as coisas estão estagnadas dentro dessa área. Carta do caminho. Aqui eu tenho a energia. Eita, que jogo esquisito esse, né? Vamos ver. Carta do carro. Vou considerar o carro. A lua. Ah, mulher. Vou deixar vai ficar a lua aqui no fundo do baralho, que caiu tudo. O carro. Eu falando de mudança mesmo. Algum deslocamento. Nossa, a gente tem a carta do navio, né? Ali em cima. Para algumas pessoas pode estar falando de viagem. Pra quem deseja viajar, tá positivo mesmo. Eu tenho a carta do carro aqui também. Falando de algum distanciamento geográfico aqui, né? Para algumas pessoas. Aqui a carta complemento. Justiça ou equilíbrio emocional. Em casa. E aqui o conselho. Eu tirei 2 lá, 2 aqui. Fortuna ao meu favor. Ai, que maravilha. Deixa eu botar aqui. Vai ver. Não virou. Ciclos da lua. Vou botar aqui. Aqui, deixa eu pegar uma cartinha. Vou botar aqui no bolinho. Bom, aqui eu tenho o carro com justiça e equilíbrio emocional. Aqui eu vou ter a carta da cruz para a parte de trabalho. Aqui eu tenho 6 de espadas. Com o cavaleiro de... Gente, aqui saiu 3 cavaleiros. Cavaleiro de ouros. E cavaleiro de espadas e cavaleiro de copas.
Não temos 3 cavaleiros aqui. Só faltou de paus. Aqui eu tenho a âncora. Aqui eu tenho no positivo o navio. Os obstáculos, a carta do jardim. 7 de espadas no fundo. 3 de espadas embaixo. Aqui eu tenho a carta dos caminhos e a carta da lua. Ah, por isso que falou alguma coisa de emocional ali, né? Aqui, ó. Vem isso mesmo. Justiça ou equilíbrio emocional. Tem a lua ali, né? No fundo. Ó, a carta dos caminhos. É a carta da decisão, né? Os caminhos, a dúvida entre 2 caminhos. Aqui. Ai, vamos lá. Ó, a gente tem a energia e a carta do carro, tá? Aqui, o que eu diria pra vocês? É um mês de movimento, né? Pra algumas pessoas pode estar trazendo essa conotação de viagem, sim. Tá bom? Pra algumas pessoas. Algum deslocamento, alguma viagem, tá? Que possa vir, tá? Pra vir, tá? Pra algumas pessoas. A carta do carro, eu vou dizer muito aqui, que ela traz muito essa conotação de direção, né? Pra onde a gente tá se direcionando também, né? Na nossa vida. Para algumas pessoas podem gerar dúvidas diante essas direções ou algumas situações, tá? Que podem estar surgindo e que podem estar deixando vocês em dúvida. Aqui tá muito ligado, aqui já veio pedindo, né, o equilíbrio. E aqui eu tenho a carta da lua, que fala muito dessa questão do consciente e inconsciente, né? A lua, ela fala muito de projeções também, tá bom? Mas a lua é tudo aquilo muito oculto, né? Na gente pode estar falando de ciclos, né? Aqui para algumas pessoas, falando de ciclos. Mudança. Para algumas pessoas pode estar falando de mudança de ciclo, né? Ou a dúvida diante, né? De estar se direcionando por alguma mudança na vida ou alguma mudança de ciclo. Para algumas pessoas pode estar surgindo, né? Alguma dúvida com relação a isso. Aqui é manter o equilíbrio, tá? Porque o carro, ele tem essa... assim, ó, aqui. Por isso que fala do equilíbrio emocional. Porque para algumas pessoas pode ter essa conotação de um carro com freio quebrado. Sabe quando você pode se tornar um pouco impulsivo diante de algumas situações ou das direções que você quer mudar, tomar ou fazer, ou das mudanças que você quer realizar. Isso pode estar deixando vocês um pouco inconstantes até dentro desse mês, né? Então aqui vem pedindo muito para vocês manterem um equilíbrio entre a razão e a emoção, né? Aqui, beleza, tá se direcionando, mas tem momentos que é preciso pisar no freio para manter o equilíbrio, né? Diante das decisões que a gente tem que tomar, né? Então tá falando muito isso aqui. É uma energia que traz de movimento e de mudanças, tá? Que eu vou estar falando aqui, tá? E vai estar pedindo muito isso, tá? O equilíbrio emocional para tomar decisões dentro desse mês, tá? No positivo, a gente tem a carta do... Ah, não, perdão. Já esqueci da situação aqui. Fala de um período, tá? Como é que eu posso estar falando para vocês aqui? Por isso tá pedindo para vocês irem com calma, inclusive. Porque pode falar de um mês agitado, né? Para algumas pessoas aqui. Por isso que essa questão de manter o equilíbrio também. Para algumas pessoas, vocês podem ter vindo de um contexto de muitas pedras no caminho de vocês. Ou de sofrimentos, ou de dores, tá? Por isso que fala de mudança. Esse mês traz mudança. E qual é a mudança? Eu vejo muito vocês estarem mais tranquilos, né? Ou assim, vocês estarem tendo um descanso. Eu vou usar essa palavra descanso diante desses obstáculos que vocês precisarem enfrentar, tá? Desses sofrimentos, dessas pedras no caminho, né? Desse período árduo que vocês possam ter passado. Então, vem falando aqui das coisas estarem se tranquilizando um pouco mais, tá? Dentro desse mês. Esse mês pode ser o quê? Sabe quando você tá cansado diante desses obstáculos? Você já pegou algumas lições e você decide que você faz assim, eu vou pegar o que é meu e vou seguir minha vida? Para algumas pessoas pode ter essa conotação aqui, tá? Por isso que fala de mudança,
né? Para algumas pessoas, inclusive, vocês podem estar pensando ou indecisos ou um pouco em dúvida e estarem mudando de localidade, de cidade. Para algumas pessoas pode estar fazendo até isso, de vocês quererem seguir um novo caminho, né? Tipo assim, meio que uma nova trajetória para a vida de vocês, né? Para algumas pessoas pode estar falando isso aqui, tá bom? E é bem isso aqui, vocês é como se vocês tivessem vencido esse período turbulento, né? E aí vai ser um período que as coisas vão começar, não é que a se acalmarem, a mudança aqui vai ser as coisas começarem a se acalmar um pouco mais, as coisas já estão caminhando, eu vou estar falando para vocês assim, rumo a uma prosperidade, tá? Para algumas pessoas, tá bom? Aqui eu vou falar o que eu senti, tá? Mas assim, as coisas são lentas, até porque a gente tem um navio ali em cima, né? Aqui, eu acho que eu entendi. Já entendi. Diante a esses períodos, as coisas estão ficando mais tranquilas. Porém, tem uma tendência muito grande dessas mudanças serem um pouco lentas. As coisas estão caminhando. Porém, vocês com a energia do carro, vocês têm de tudo para ou vocês querem acelerar as situações, ou vocês querem que as coisas sejam rápidas demais. Por isso que vem pedindo aqui para pisar um pouco no freio, né? E para tentar manter o equilíbrio, porque as coisas estão caminhando, mas elas não vão ser tão rápidas como você gostaria que elas fossem. Então, aqui é tentar manter esse equilíbrio, né? Emocional aqui, eu vou estar falando, né? Aqui é equilibrar sua luz e sua sombra mesmo, tá bom? Eu vou estar falando isso aqui pra vocês, tá? Por quê? Pra que vocês não venham entrando em algum desequilíbrio aí emocional, tá? Pra algumas pessoas pode estar gerando isso. Inclusive, eu vou estar falando problemas relacionados a sono, pra dormir, com relação às emoções, porque vocês vão ficar meio agitados, tá? Então, por isso que tá falando isso. Porque vocês querem uma mudança rápida, só que as coisas não vão ser rápidas, aqui as coisas são bem lentas. Inclusive, essas mudanças. Mas o que eu diria pra vocês? Esse período de dor passou, as coisas estão se acalmando, tá? Aqui, tá bom? Então, assim, aí as coisas estão se caminhando, elas são lentas, e não adianta vocês irem com muita sede ao pote. Aqui pode estar falando, inclusive, de pessoas que, assim, vocês estão tão querendo essa mudança, vocês estão tão com sangue nos olhos, que vocês podem ser pessoas até que podem se tornar, eu vou falar isso, eu vou falar agressivas, mas no sentido de podem estar gerando algum tipo de briga, algum tipo de situação assim, tá? Aqui é pra você correr atrás dos seus objetivos, porém, saber o momento certo de estar pisando no freio, cuidado com conflitos, disputas, assim, embates, sabe? Eu vejo muito aqui. Que é exatamente por essa ânsia que as coisas sejam muito rápidas. Porque é bem isso aqui, você quer acelerar os processos. Você quer muito. Porque aqui é o Cavaleiro de Ouros andando bem lentamente. Indo em direção ao Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas, ele é mais ligeiro, né? Ele é mais rápido. A realidade do que o Cavaleiro de Ouros, ele é mais lento, né? Mas, porém, essa lentidão, ela vem tornando as coisas mais sólidas, com estruturas mais sólidas, né? Não que o cavaleiro de espadas, ele não faça isso, mas ele tem exatamente uma tendência a querer as coisas muito, eu vou estar dizendo assim, rápidas, talvez, mais rápidas do que elas realmente são, e vocês acabarem indo com muita sede ao pote, tá? E aqui, o que eu vejo? De alguma forma, isso pode estar tirando, eu vou falar isso, tá? A beleza diante dessas conquistas, ou pode estar trazendo alguma situação, tá? É assim, como se tudo fosse para ser bom, mas pode estar trazendo algum problema com relação a essas mudanças, tá bom? E aqui é pra você ir com calma, porque a tendência é que tudo se equilibre mesmo, sabe? Que venha muita felicidade, tá? Pra vocês nessa área, tá? É aquela sensação de borboletas no estômago, de felicidade mesmo, tá? Isso tá vindo pro seu caminho, só que não vai ser tão rápido quanto você imagina. Então você pode ter uma impressão, eu vou falar assim, de que tá tudo muito lento, que nada tá acontecendo, que assim mesmo as coisas estão caminhando, tá? Nesse momento as coisas podem estar lentas, mas elas vão começar a, assim, ganhar um movimento maior, tá bom? Mas vem pedindo aqui para que você tenha um pouco de paciência, tá bom? Com relação a essas coisas.
O positivo, que nem eu disse, para algumas pessoas pode ser uma viagem, para algumas pessoas pode ser estar conseguindo deixar bagagens no passado, pode ser esses sofrimentos, né, que vocês vieram passando. Aqui vem falando de mudanças, então as coisas estão mudando, tomando novos ares, novos destinos, novas águas, né? Só que as coisas são lentas, né? Aqui, então as coisas são lentas, apesar da mudança, seria essa parte das coisas estarem um pouco lentas, tá bom? Para algumas pessoas, né? Pode estar tendo uma situação aqui, assim, ó. Tá falando de mudança, mas essa mudança é rápida. Pra quem tá vivendo ou quer viver algum romance. Podem ser pessoas que, inclusive, estão querendo algum encontro, marcar algum encontro com alguém, tá? É como se isso fosse o obstáculo. Então, o obstáculo pode estar sendo aí esse clima de encontro, ou algum tipo de encontro, né? Assim, tá? Tá falando de mudança? Tá falando de mudança. Porém, essa mudança é lenta. Essa pessoa também pode ser um pouco lenta, né? E você quer que ele haja mais rápido para vir ao seu encontro, para ele se declarar, um exemplo. Ou para que haja esse encontro, esse momento de felicidade, né? De amor aqui. Só que o obstáculo tá exatamente aqui nesse campo. Pode ser porque essa pessoa é muito lenta e você já é mais acelerada no processo. E você quer que as coisas saiam conforme aquilo que você planeja, mas nem sempre vai sair. Tá bom? O obstáculo, que nem eu disse, aqui é encontros. Encontros, pode estar falando parte de festas, comemorações. Essas comemorações, ai, meu Deus, desculpa. No sentido de encontro mesmo, sabe? Quando você sai pra um happy hour, alguma coisa assim, pode estar gerando algum obstáculo com relação a isso. Vocês têm algum passeio, né? Pra algumas pessoas. Pode estar gerando um banco. Para algumas pessoas pode ter problema com banco. Pode ser, né? Pode ser. Para algumas pessoas. Ou se alguém marcar um encontro, talvez vocês estão esperando por algum encontro e haver alguma mudança com relação a isso. Tá bom aqui. Para algumas pessoas. Aqui pode ser alguns obstáculos com o seu meio social, amigos, né? Enfim, pode estar falando. Para algumas pessoas pode ser a demora com relação à espera, né? A espera, que para vocês essa espera, tá esperando, essa situação tá sendo muito difícil. Isso está sendo o maior desafio e pode ser o maior desafio dentro desse mês, saber esperar. Aqui os encontros não estão muito favoráveis dentro desse mês, tá bom? Não estão. Por isso que eu falo aqui muito pra você cuidar dessa sua parte emocional, tá pisando um pouco no freio diante das coisas, tá bom? Gente, peraí, tá? Vem aqui. Tossa só. Peraí, só um minutinho. Porque se esses dois se pegarem aqui, vem só. Vem. Vem aqui, filho. Vem. Vem. Vem aqui, filho. Vai lá dar um rolê. Vai. Vai lá, filho. Vai. Senão vocês vão brigar aí. Vai. Porque senão, gente, esses dois aqui, quando eles se pegam, só por Deus. Você vem aqui. Você vai deitar aí. Vai. Deita aí. Deita. Peraí, gente. Vou ter que dar uma parada aqui. Pronto. Eu até perdi aqui. Pode ser que nem eu falei, essa questão de encontros, né? Aqui para algumas pessoas. Eu acho que era nessa parte que eu tava, né? Aqui, encontros, né? Essa espera, né? Pode ser alguma coisa aqui. Tá? Para algumas pessoas. Para quem tá em espera de alguma notícia, tá na fila de espera com relação... Aí, esperando alguma mudança com relação... Nossa, não sei por que veio o exame. Eu não sei se porque no primeiro veio,
tá? Então pode, né, assim, tá sendo um desafio a espera, tá? Pra alguém que pode estar em fila de espera de alguma coisa, tá? Isso é um desafio, né, dentro desse mês, porque as coisas estão bem lentas, tá? Aqui veio muito com relação a isso. Aqui para trabalho, carreira e finanças. Vamos lá. A gente tem a carta da cruz. A carta da cruz, ela fala de vitória, tá? Mas qual é a vitória? A vitória perante aqueles... como é que eu posso falar? É a colheita daquilo que a gente plantou. Porque a carta da cruz é o fim. A gente colhe aquilo que a gente planta, né? Então, aqui é a vitória mediante aos seus esforços, né? Então, aquilo que você veio se esforçando, né? Você vai estar colhendo, vou estar dizendo isso. A vitória diante desses obstáculos, né? Se você se dedicou, se você veio plantando boas sementes, né? Que a gente falou lá da Imperatriz, vamos aproveitar isso, né? Então, aqui fala de vitória, né? Diante aos obstáculos, aos desafios. Mas, quando a gente fala muito de vitória, eu falo muito com relação a isso. Se eu vivi uma vida ou fazendo coisas erradas, que vitória que eu vou ter, né? Aqui é para quem fez a colheita do jeito certinho, a colheita, a plantação da maneira correta, vai estar colhendo bons frutos. Aqui a gente vai estar falando, eu prefiro dizer, você vai colher aquilo que você implantou. Esse mês de junho vai trazer essa colheita, né? Você colher aquilo que você plantou. Dentro do trabalho, finanças também, tá bom? Para algumas pessoas pode ser a vitória diante desses obstáculos, sim, por que não? Porque a gente falou aqui que tá entrando num período mais calmo, né? Traz essa questão de mudanças. Então, para quem tava passando por desafios dentro dessa área, tem uma tendência muito grande, né? De trazer essa mudança, vitória, enfim, aqui com relação a isso, tá? Cuidado com os obstáculos, tá? Dentro aí dessa área de trabalho, que puder vir, tá surgindo como obstáculo. Aqui eu diria para você virar as costas, tá? Para tudo aquilo que pode trazer dor e sofrimento, brigas, confusões, tá bom? Eu vou estar falando isso. Ou aquilo que possa vir a fazer você sofrer. Então, eu diria muito, vire as costas para isso, sabe? Busque águas mais tranquilas. Aí você fala até isso, como assim? Então, por exemplo, se tem uma situação de conflito dentro do seu trabalho, não vale a pena. Isso vai estar te trazendo problemas, tá bom? É a colheita. Então, você vai colher aquilo que você planta. Então, diante de situações assim, vira as costas, tá? Vira as costas, não entra, tá? Nessa vibe. Eu vou estar falando isso aqui. O mês pede decisões, então, diante aí de algumas decisões que vocês precisem tomar, ou a dúvida diante das situações, exatamente aqui porque vocês podem se sentir meio desequilibrados emocionalmente, tá bom? Para algumas pessoas pode ser isso. Então, aqui tomar um pouco de cuidado, tá bom? Aqui não tem nada a ver, porque eu trabalho... Ah, tá, tem. Acabou minha vela, não vou colocar outra não, que eu tô acabando o jogo já. Aqui, cuidado com essa questão de fé dentro da parte de trabalho. Para algumas pessoas. Não é o meu caso, porque eu acho que eu não tenho problema, eu acho. Mas sim, para algumas pessoas pode vir a ter. Então, cuidado, tá bom? Com relação a isso, pode estar falando de preconceito aqui para algumas pessoas, né? Ou se você é uma pessoa que prega muito a sua religião dentro da sua área de trabalho, então também cuidado. Para quem já trabalha com essa área, né, religiosa, trabalha com isso. Para quem trabalha, pode ser que venha trazendo vitória a sua fé aí, diante dessa área, e pode ser a fé mesmo, né? Pode, vamos estar falando essa parte espiritual para algumas pessoas, né? Assim, podem estar te ajudando nessa colheita, tá? Aí que eu vou estar falando. Ou você alcançar essas vitórias, tá? Após esse período árduo aí que você enfrentou, tá bom? Aqui é como se as coisas estivessem se acalmando, né? As mudanças começassem a acontecer, tá bom? Tentem manter as coisas equilibradas dentro dessa área, tá bom? De trabalho. E por mais que as coisas estejam lentas, as mudanças, né? Porque aqui pode estar falando de uma situação meio pesada ainda. A gente tá falando aqui a parte da colheita, né? Pode estar falando de vitória. Mas são aquelas vitórias... Se vier vitória, gente, é vitória em cima de situações bem desgastantes, né? Ou situações que trouxeram muito sofrimento aqui, tá bom?
Então, ainda traz essa sensação de peso, né? Para algumas pessoas pode ser pesado ainda dentro desse mês, né? Mas tá falando, se não for nesse mês, a gente tá vendo as mudanças acontecerem de forma lenta, né? Então, aqui pode ser que ainda esse mês seja, né, um pouco mais pesado, mas pode vir tá trazendo a vitória, tá? Mais pra frente aí, diante a esses desafios. Só que aqui eu diria muito, toma cuidado com essa questão da colheita, porque aqui bate muito nessa questão da colheita. Você plantar aquilo que você tá colhendo, tá bom? Dentro dessa área. Se tá gastando muito, se tá fazendo dívida, vai colher. Se você tá fazendo alguma coisa de errado nessa parte de trabalho, você vai colher. Se você tá fazendo tudo certo, você vai colher. Então, aqui é isso, tá? Aqui pra parte de família, tá? O que eu diria assim? Eu vejo situações que podem estar estáveis, mas que aqui é engraçado porque aqui traz a âncora. Só que ali no positivo eu falo de mudança. As mudanças que podem acontecer, não vou mexer com a estrutura ou com a estabilidade dos relacionamentos ou dentro dessa área. Porque a âncora, ela é a estabilidade que não muda. Então, mudanças que podem estar surgindo não vão estar afetando dentro dessa área, tá? De relacionamentos aqui para algumas pessoas, tá bom? Para algumas pessoas, fala de um clima de romance, né? Para quem tá com tudo certo. Aqui é engraçado, aqui eu não vejo grandes problemas dentro dessa área de família. Aqui, cuidado com a autossabotagem. Aqui são pessoas que podem ter essa tendência a se autossabotarem diante das indecisões e desse desequilíbrio emocional, tá bom? Então, cuidado para vocês não trazerem a autossabotagem e acabarem gerando dores desnecessárias, porque aqui vocês são muito afoitos, né? Vocês são muito acelerados aqui, tá bom? Então, cuidado para vocês mesmos não virem se autossabotando, tá? Mas aqui eu vejo, tipo assim, para algumas pessoas pode estar falando de viagem, então, né? Pode ser, né? Viagem mesmo, porque aqui eu tenho âncora também. É uma viagem bacana, tá? Assim, eu vou dizer assim, que vai ser estável, vai trazer momentos de alegria, né, para vocês. Esse deslocamento vai ser legal. Pode estar trazendo um equilíbrio emocional para quem puder, né? Pode ser isso também. Tá ajudando a equilibrar melhor, né? Aí, essa parte emocional de vocês, né? Para algumas pessoas aqui. Mas eu vejo que essas mudanças de que aí podem estar surgindo, que são positivas, mesmo que aconteça, elas não vão influenciar porque elas têm de tudo para ser positivas. Aqui eu diria só para vocês terem cuidado com conflitos, não pararem de correr atrás dos objetivos de vocês, prestar atenção com essa questão da colheita, tá bom? E aqui, eu não sei, veio muito isso, para as duas áreas, né? Aqui transmita o seu amor. Fale, comunique o seu amor. Aqui, isso vai estar gerando uma estabilidade para dentro dos relacionamentos. E evitar que tragam mudanças não muito significativas. Porque aqui as coisas são estáveis e sem mudanças. Para quem tá passando, tá tudo bem dentro dos relacionamentos, isso é muito bom, né? Pra quem tá passando por situações, aí eu vou dizer aqui, tá? Pra quem passa por situações de traições, dúvidas entre os caminhos dentro dos relacionamentos, pra quem quer mudança dentro dessa área, pra quem quer mudança, tá? Aí, enfim, não vai mudar. A tendência as coisas se manterem do jeito que estão. Ponto. Pra quem tem essa situação de traição, se descobrir algo que está oculto, você pode ficar em dúvida entre dois caminhos. E eu vou falar que esse deslocamento é você tá indo embora. Porém, tem de tudo pra essa pessoa vir ofertando o amor dela novamente, tá? E aí você acabar optando pela estabilidade, não ir atrás dessa mudança. Isso daqui, pra mim, não aparece nem que é bom e nem ruim, mas fala da autossabotagem, de você estar se sabotando. Você se traindo diante dessa situação, né? Aqui, tá bom? Então, tá tomando um pouco de cuidado com isso só, tá? Essas situações aqui dentro, tá? É o que eu vejo, tá? Ciclos da lua, acho que foi o primeiro que saiu, né?
A lua é sua aliada, iluminando sua jornada com o mistério da noite. Tudo tem o seu tempo para brilhar, viu? E sua luz aparecerá no momento certo, viu? Com a intensidade que você merece. Saiba aguardar, sem pressa ou ansiedade. O que eu disse aqui no começo? Fortuna ao meu favor. Você carrega o poder de transformar tudo em riqueza, seja material ou espiritual. Tudo que você toca com dedicação e amor pode florescer e prosperar. O que eu disse lá também no primeiro? Confie no seu poder pessoal de cura e transformação. Aqui, ó. Para realizar seu objetivo, é necessário primeiro que amadureça, pois agindo sem ponderar, o que vai ganhar é perder a cabeça. Eu falei alguma coisa aqui com relação a isso, né? Eita. Aqui que eu disse, ó, com relação para quem tem essa situação de traição, de tá desconfiando de alguém agindo pelas suas costas, né? Com relação aí dentro do campo do relacionamento, seja família, alguma coisa assim, tá? Pode ser que isso que pra você ou que está oculto, tá? Eu não sei se pode estar gerando a luz. Você pode estar descobrindo alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Vai trazer essa sensação de dor de coração partido, né? Aqui vem falando pra você estar protegendo as suas emoções. Aqui pode estar trazendo bastante conflito emocional, né? Pode estar gerando essa dúvida aqui, dessa mudança, tá? Para algumas pessoas. Foi bem o que eu disse mesmo, tá bom? E é isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Desculpa pelo vídeo aí um pouco longo, por eu ter parado o vídeo pra ir brigar com meus gatos. Pela minha cara de sono, porque eu tô bem cansada, gente. E é bem tarde já. Né? Mas eu precisava gravar o vídeo, senão eu não ia gravar mais essa semana, tá bom? E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem, que vai ser o curso do baralho cigano, tá? Eu venho mais cansada, mais de boa, tá bom? Fiquem com Deus. E eu espero que esse mês ele traga colheita, né? Vem encerrando ciclos de dor, né? Trazendo aí a esperança, né? Que ele possa vir estar trazendo esse clima de romance, de equilíbrio pra gente, né? De equilíbrio, porque fala muito, né? Com relação ao equilíbrio também, né? Essa prosperidade, essa abundância, né? Que a gente veio falando ali da Imperatriz também, que são muito... os caminhos abertos, né? Que a gente saiba ponderar diante das situações, saiba o momento certo de estar pisando no freio, que a gente nunca pare de correr atrás dos nossos objetivos, né? Eu falei bastante de Nhançã ali no começo, né? Ela me veio muito, né, com essa mensagem. Nhançã Orixá, né? Que a gente fala que com os ventos dela, ela afasta o mal da gente, né? E que ela, com os ventos dela, vem afastando todo o mal mesmo, né? E que ela venha abrindo caminhos pra gente, né? Pra que a gente possa aí tá colhendo os frutos da nossa dedicação, tá bom? Que assim seja. Fiquem com Deus. O tchau, Laroie. Beijos e até a próxima.